Rodrigo, Fala, minha tá? querida. Tudo bom? Olá, Rodrigo, tudo bem? E você? Tudo jótimo. Como você está? Prazer estar por aqui. Só ajeitar aqui a câmera. Ah, Isso. tudo O bom? prazer é meu, uma honra ter Ah, você aí comigo. A gente se fala de vez em quando, mas a gente não tinha feito nenhuma live juntos ainda, né? ainda não, Indiara. Cara, primeiro, felicidade imensa em ter você e a Amália, né, como vereadoras, você como a mais votada em Curitiba, sinal do ótimo trabalho aí em defesa da liberdade na cidade de Curitiba. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns por tudo que está sendo feito. Eu acho que vocês vão demonstrar a importância, né, de ter duas vereadoras liberais escancaradas, sem qualquer medo de ser liberais, e obviamente a coisa que é inerente a isso, né, que a gente fala sempre, uma das funções da política. Eu sempre falo que a única função de um político liberal é diminuir o tamanho do Estado, seja em qual instância for. Todo o resto, para mim, é de menos importância. É acessório. Isso. Tem um livro que eu tenho certeza que você conhece bastante. Eu vejo as tuas lives, sei que você fala bastante livro, né? Tem uma estante aí, Ah, tá aqui mas uma ó, delas. esse daqui, né? Isso, de É, braço. que e ele falava muito que às vezes a função do Roberto Campos lá era muito, às vezes, evitar o pior, né? A Então, às vezes, a função. gente quer fazer muita coisa, a gente sabe que é difícil fazer, mas que a gente tem que evitar o pior, evitar que o Estado cresça ainda mais e que queira dominar ainda mais a vida das pessoas. Então, com certeza, é isso que a gente está fazendo. O Rodrigo, eu não sei se você vai se lembrar, Rodrigo, mas a gente se conheceu no Fórum da Liberdade em Lembro. 2018, lá em Porto Alegre, né? A gente conversou rapidamente ali, você estava lá no fórum, e aquele fórum para mim foi muito, aquele evento foi muito importante para mim. Me deu uma motivação muito grande assim em trabalhar pela liberdade, pela política. E em 2018 eu fui candidata pela primeira vez, né? E o fórum foi um marco assim na minha vida. E a gente se conheceu lá, né? E depois comecei a acompanhar. Você é uma referência aí pra gente. Você trabalhou também, se você quiser falar um pouquinho sobre para os seguidores ainda que não te conhecem, né? Sobre o teu Legal. histórico. Você trabalhou lá na bancada do Na Novo, né? liderança. Fez isso na liderança. Se apresenta um pouquinho aí pro pessoal que me acompanha. Que legal, já. Prazer, né? Muito legal. Parabéns aí por toda a trajetória, né? Fui candidato três vezes, né? Fui candidato em 2016, 2018, 2020, né? Eu brinco que eu sou um candidato muito bem votado, que perde muito bem a eleição, né? Eu perco a eleição muito bem votado, né? Eu nunca perco a eleição fácil, né? Bem votado pra caramba, né? Eu fui mais Que votado do Norte e Nordeste. bate na trave, né, Rodrigo? Nossa, esse É, ano eu torci muito por vocês aí, por você, pela Priscila também, em Salvador. Infelizmente a gente não conseguiu. Como você falou, você teve uma excelente votação, mas acabou batendo na trave, né? eu fui o 24º mais votado de Fortaleza, né? Eu tive 8.004 votos aqui, votação bem expressiva, mas e já tinha sido candidato em 2020 com uma boa votação também, candidato em 2018 com uma ótima votação também, mas acabei não sendo eleito. Mas eu venho, na realidade, a política é uma consequência do ideal, né? Das ideias, daquele que se defende. Eu venho do movimento liberal, né? Eu começo no Tem um movimento menino que liberal. quer dar um oi Ah, aqui só. e aí, príncipe lindo, tá? Tudo bom? Que lindo ele. Oi, Rodrigo, tá? tudo bom, então? Tá frio? Ui, Tá frio aí? tá um frio, acabou de tomar banho. Seca, gente, desculpa. Tá frio. Aqui o pessoal fica dizendo assim, Rodrigo, tem frio no Ceará. Eu disse, não, o Ceará só tem dois climas, pessoal, quente com sol e quente com chuva. O mais frio aqui é 20 graus e já tá. Aqui em Fortaleza, né? Já tem Guarabiranga aqui do lado que vai tá um friozinho mais gostoso. Luiz, beijão, prazer conhecê-lo. Então eu venho do movimento liberal já há muito tempo, né? Em 2010 eu começo a defender as ideias de liberdade, começo a viajar o Brasil defendendo essas ideias, defendendo esses ideais. Fui a Curitiba algumas vezes, né, para falar sobre os temas de liberdade. E é sempre legal demais ver o crescimento e ver que a decorrência disso, né, a formação de políticos liberais, porque para mim isso é a última fase, né, de um projeto de mudança de ideias que eu nunca imaginava que fosse tão rápido. Né? Quando eu comecei a defender essas ideais em 2010, era completamente radical, impossível já na janela de Overton, e hoje é popular, né? Tão popular que nós tivemos a vereadora mais votada de Curitiba, que está aqui conosco. Então faço parte fundei o Instituto Liberal do Nordeste, aqui em Fortaleza, depois fundei a Rede Liberdade, faço parte já há muitos anos do Conselho do Instituto Mises Brasil, sou podcaster, né, do Instituto Mises Brasil, já dei substituição a Bruno Gachaga, Iago Martins, e hoje estou como podcaster, cumprindo aí a função para esse momento, e fui para a liderança do Novo,
né, já por ser esse liberal já histórico, né, digamos assim, fui convidado até pela minha formação, eu sou do meio jurídico, né, sou advogado, sou professor de direito, sou mestre em direito constitucional, e por conta de tudo isso eu acabei participando, sendo convidado para assumir a função de diretor legislativo da bancada, que não é uma função que existe mais dentro da bancada, mas era uma função que congregava tanto a parte relacionada à orientação jurídica, como à orientação política e do dia a dia, né, regimental da Câmara dos Deputados. Então eu ficava no meu time ficava tanta parte relacionada às comissões, tanta parte relacionada à assessoria legislativa em si, na sua fase processual, né? Você deve saber bem disso hoje como Aham. vereadora, tanto na sua fase processual, como na fase de mérito, digamos assim. Então a gente trabalhava sempre nas duas pontas, né? A Câmara de Deputados é maior, então acaba tendo mais essa base. E os vereadores e os nossos deputados optaram, né? A gente tem direito a 25 assessores, e eles só tiveram 10 para que a liderança tivesse seu time completo, né? A liderança é um órgão de elite da casa, e é fato, assim, são órgãos que têm a função de orientar o partido. Então, assim, sendo muito raso na minha explicação, a minha função era dizer como é que o Novo votaria. No fim das contas, a responsabilidade era minha, internamente, obviamente, é sempre dos políticos, né, a responsabilidade para fora, mas internamente a responsabilidade era minha de dizer se a gente votaria sim, não, ou se absteria da votação, ou liberaria a bancada, né? O Novo, enquanto eu era diretor legislativo, só liberou a bancada em 4 situações, todas elas em situações que chegou o projeto de lei na última hora, que não deu tempo de avaliar da maneira mais correta possível, houve dúvida na bancada, foi só 4 vezes, nos quase 2 anos que eu fiquei como diretor legislativo, e foi uma experiência muito, muito legal, muito, muito interessante de ser servidor público, né? Mas essa função também check na vida, eu não pretendo voltar a ser servidor público, né? Salvo como agente político em algum momento, mas servidor público, essa check desse serviço ao Brasil já foi dado. Já prestou. E com certeza ajudou bastante lá a bancada, é uma referência, por isso que eu estou muito feliz aí de ter você com a gente. E a ideia hoje é a gente conversar, e foi legal que você falou até do papel, né, das comissões e depois o mérito, né, que Isso. geralmente a gente discute em plenário, né. Então a gente vai explicar um pouquinho. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre um projeto de lei que a gente tá aqui na pauta, na Câmara em Curitiba, e que está sendo discutido em outros países, outras cidades também pelo Brasil todo, que é o passaporte sanitário. Aqui em Curitiba essa discussão está bem polêmica, né? Tá dando muita discussão, assim como em outras cidades também. Teve cidade, acho que Rio de Janeiro agora decretou, foi um decreto direto do prefeito. São Paulo também na semana passada, de manhã o prefeito anunciou que ia implementar, daí depois à tarde já disse que ia ser opcional, deu muita polêmica, então é um projeto bem polêmico. Acho que é importante, até para a gente começar, explicar um pouquinho. Esse projeto aqui em Curitiba, ele foi proposto por um vereador, então não foi pela prefeitura, não foi através de um decreto, então foi um projeto de lei. E hoje ele está na CCJ, que é justamente uma das comissões que discute a constitucionalidade, né? Eu estou na CCJ e a gente está avaliando, e acabou caindo na minha mão, eu sou a relatora do projeto, para avaliar a constitucionalidade. A gente votaria na semana passada, daí na reunião um outro vereador pediu vistas, e ele deve entrar na pauta essa semana novamente. É importante também frisar que tem muita gente que estava achando que eu era a autora do projeto. Não sou a autora, tá? O pessoal que está nos acompanhando aí, eu sou a relatora, né? Então, é um outro vereador que é o autor, propôs, caiu na minha mão para avaliar essa constitucionalidade, fazer um voto e isso ser discutido na sessão. E depois que a gente vai discutir o mérito dele, né? Então, Uhum. aí no plenário é que a gente discute se concorda ou não. Nesse primeiro momento, a gente está discutindo a constitucionalidade, se ele é constitucional ou não, né? E você falou bem, né, Rodrigo? Eu estou aprendendo bastante sobre. Eu não sou advogada, tá? Eu até brinco que por 2 vezes eu fiz 2 faculdades e por 2 vezes eu cheguei a pensar em fazer direito. Aí eu acabei não fazendo e hoje, né, eu faço as leis, né? Então, É, mas, o mas campo, tem horas que eu tenho vontade de fazer direito, viu? Confesso. você trabalhou como consultora, não foi? Consultora, auditora, não foi? Isso, eu me formei em administração e depois contabilidade, trabalhei em uma empresa multinacional de auditoria contábil, com Isso. consultoria e auditoria contábil. É engraçado que hoje eu me identifico, né? Se perguntarem o que é que eu faço hoje, eu respondo que sou consultor, né? Que é o que eu faço hoje, né? Eu faço consultoria, eu trabalho numa empresa, né? Sou sócio da parte jurídica de uma empresa de consultoria, né? Então, assim,
PWR, Na né? Gestão. PWR, isso. Então, assim, Eu acompanho aí. Baita empreendedor também, né? isso, não, sem dúvida. Aí eu tenho os meus negócios, né? Então, assim, sou dono do meu escritório, sou sócio da LVM Editora, né? Tenho Legal. né? Tô no sangue empreender. Então, hoje tô à frente, né, dessa parte, apesar de não ter começado o empreendimento com a turma da PWR, apesar de eles terem sido incubados no meu escritório, né? Isso é muito interessante, né? Que eles começam no meu escritório e hoje são bem grandes. E hoje eu faço parte dessa parte jurídica de lá, mas eu me identifico como consultor, né? Que é o que eu faço hoje, né? Às vezes tem a casinha do advogado, mas a grande parte é a consultoria mesmo, né? Empresarial, saber como é que melhora a empresa, torna ela melhor e toca o dia a dia para isso. Então, isso é o que eu faço hoje. Mas Legal. para só fazer a brincadeira, né? Você está como vereadora produzindo leis hoje, né? E eu hoje como consultor. Assim, há uma coisa nas casas legislativas, que é a simetria que nós temos, principalmente as casas municipais e estaduais, com a Câmara dos Deputados, né? Então elas vão ter. A Câmara dos Deputados vai ter a característica, não sei se o regimento de Curitiba permite, de você ter, em regra, os projetos serem terminativos. O que é que significa? Em regra, os projetos terminam nas comissões. Deveriam, pelo menos sua grande parte, sua grande maioria, deveriam terminar nas comissões. Essa é a regra. Em geral, na Câmara dos Deputados, a última comissão que vai analisar o projeto, se ele seguir o trâmite normal, e aqui eu faço uma ressalva, faz quase 30 anos, quase 20 anos, que um projeto do trâmite normal não vai ao plenário, tá? Porque assim, sempre vai como o que é chamado de requerimento de urgência. É sempre puxado o requerimento de urgência, lá tem que ter a maioria dos deputados, e é votado sem precisar cumprir esse trâmite. Mas, obviamente, as comissões elas são optativas, né? Salvo a CCJ, porque se ela declarar inconstitucionalidade, o projeto é a CCJ e a CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, porque mata na parte de custo e a outra mata na parte constitucional, são as únicas que não são optativas, mas elas são de fato, elas podem vetar o andamento do projeto. Não sei se é assim em Curitiba, certo? A mesma lógica. Aqui só a CCJ. A CCJ e a Comissão de Finanças são as duas principais, Isso, né? igual. Mas só a CCJ que pode realmente arquivar. As outras, elas mesmo a de finanças, que parece meio absurdo, mas enfim, não arquiva. Ela segue em tramitação mesmo com parecer contrário. A CFT pode arquivar. Então, assim, você vai ter essa característica e é para entender, né? Ainda que ela vá ser alçada na Câmara para o plenário, obviamente esses relatórios têm seu peso, eles são usados como argumentos, são bases argumentativas, né? Assim, porque tem casos que eu vou ter o parecer, eu tenho um parecer da CCJ, mas teria que ir para o plenário por qualquer razão, né? Porque em regra não precisa. Mas, em geral, na Câmara, eu acho que é diferente aí em Curitiba, né? É a última casa a passar. Aqui perdão, lá na Câmara dos Deputados é a última casa a passar, salvo quando é uma PEC, que aí vai ser a primeira casa a ser analisada, né? Salvo que tem uma proposta de emenda à Constituição e vai passar por lá primeiro. Mas, em regra, é a última casa que vai fazer análise depois de passar por comissões. Nesse caso, passaria provavelmente pela Comissão de Família e Saúde, né? Que é a comissão que a Adriana fez parte por algum tempo. Não sei se ela faz parte hoje ainda, a deputada Adriana. Mas a CCJ é a última, Rodrigo? Em projetos de lei, sim. Ela vai passar primeiro pelas comissões específicas, aí depois ela vai para a CCJ. Obviamente, cada comissão já dá a sua análise constitucional, né? Mas a análise final, terminativa, se arquiva ou não o projeto, ela é da CCJ. Obrigatoriamente, todo projeto tem que passar por CFT e CCJ, certo? Mas eles passam pelas comissões temáticas primeiro e depois que eles chegam na Comissão de Finanças e Tributação e na constitucionalidade. Salvo o PEC, que a IPEC começa na CCJ. Então ela vai ter essa característica. Então, olha que interessante, até interessante porque às vezes tem muita gente que acompanha as coisas no Congresso, né? E às vezes faz o paralelo, né? Na Câmara tá. Aqui na Câmara a CCJ é a primeira. Então, todos os projetos passam primeiro pela CCJ. Toda semana a gente vota 20 e poucos projetos, às vezes 30 projetos na CCJ primeiro. Aí se arquiva, nem vai para as comissões temáticas. Exato. E aí é o seguinte, aí nesse tema específico eu tenho inúmeras ressalvas por razões óbvias, né? Há aspectos técnicos sendo colocados e a gente está vendo tudo isso, né? Inclusive alguns comentários estão falando sobre isso, que é assim, mas quem toma 2 vacinas transmite. Tá, então complica. E tem aspectos históricos, né, que a gente não pode esquecer, né? Curitiba e o estado do Paraná é uma cidade que uma grande comunidade judaica, né? Já talvez uma das maiores do Brasil, talvez só depois de São Paulo, acho que vai ser o Paraná, em especial Curitiba e Porto Alegre, nas 3 grandes comunidades judaicas do Brasil. E assim,
esse passaporte já deu errado, pessoal, ao longo da história, né? A ideia de eu marcar pessoas que têm um diferencial específico para determinada situação, ela é autoritária. Ah, Rodrigo, isso veio do Greca, né? Até o comentário, mas o sandice é autoritário do Greca. E assim, eu vi o relatório já dei alguns relatórios, tá? Sobre o que tinha colocado e como tinha colocado, e a discussão, né? Ah, vamos lá. É um poder, né? Já que é um passaporte, certo? Pensando em lógica de passaporte, era o poder executivo que teria competência exclusiva para isso? Tenho minhas dúvidas, certo? Se seria ou se não seria. A um passo, talvez fosse, porque, enfim, quem faz o controle sanitário é ele. A outro passo seria porque estabelece regras de convívio, aí não seria porque seria estabelecer regras de convívio da Câmara, da cidade, né? Ou do Estado. A dois, né? Que é a discussão se a três, né? Se essa discussão ela cabe aos municípios, né? Porque eu vou ter uma outra previsão constitucional que eu tenho um livre trânsito, né? Eu tenho um livre trânsito entre municípios e estados. Essa previsão constitucional é muito clara, nós somos do mesmo país, não há fronteira entre estados, não há fronteira entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo, entre o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte. Será que eu poderia estabelecer fronteiras? Né? Porque eu tive barreiras sanitárias, mas agora eu vou ter barreiras com passaporte para definir a barreira sanitária, se alguém pode adentrar ou não determinada cidade. Estabelecimento, né? Isso, por sinal, assim, por sinal, esse passaporte, se ele não for útil, se ele gerar o efeito contrário, se de fato disseminar, quem propôs o projeto de lei será responsabilizado por isso? Tem... Ó quem tá na nossa live, a gente tá importante, hein, Rodrigo? Ó o último comentário aí, professor Denis Xavier. Cadê? Eu vi aquele. Ah, o único passaporte que eu quero é o que leva ao coração do Rudy Gosmar. Saudade, fofo. Fuleiragem. Viu? Mas então, assim, tem alguns pontos, né? Assim, eu trouxe aqui, o primeiro é sobre a questão constitucional, que eu acho que é inconstitucional, sobre a questão relacionada ao livre trânsito de pessoas, sobre a questão de competência, se eu acho que não foi o Greca que mandou esse projeto de lei. Acho que provavelmente eu usaria o argumento que deveria ser do executivo. Eu acho que teria um ponto para isso, porque, enfim, teoricamente, vamos pensar no passaporte, no nosso passaporte para sair do país, né? Eu lembro que países livres, né, não tem visto de saída, né? Só tem visto não tem visto de saída do país, né? Só tem visto de entrada para outro país. Mas vamos dizer que eu uso o passaporte para sair. Esse controle ele é federal, né? O passaporte é para entrada no país, né? Quando eu fico pensando passaporte Curitiba, quer dizer que vai ter ali um controle de fronteira durante todo o município de Curitiba, que imagino que tenha diversas entradas, né? Tem as entradas principais, sem dúvida, as estradas que vão levar a cidade de Curitiba, né? As BRs, PRs aí que devem levar a cidade de Curitiba, mas pô, deve ter um monte de estradinha vicinal vão criar um muro para impedir a entrada na cidade? Loucura essa. Vamos lá, deixa até para esclarecer um pouco assim melhor o pessoal que está nos acompanhando, né? O objetivo desse passaporte é principalmente em estabelecimento, né? Então, que os estabelecimentos, restaurantes, shopping centers, enfim, lojas, eles exijam o passaporte para entrar, né? Então, para que só entrem as pessoas nos locais, as pessoas que foram vacinadas. Aí a gente analisa sobre vários aspectos, aquilo que você falou. Primeiro, a constitucionalidade formal. Como você mesmo falou, eu cada vez mais estou vendo que essa questão da constitucionalidade tem muita interpretação, né? Mas a gente foi entendendo, né, que, enfim, poderia ser regulado nos municípios, que é um assunto de interesse local, então poderia ter essa constitucionalidade formal, que é o que a gente fala. A gente avalia dois pontos, a constitucionalidade formal e material. Agora, quando a gente fala de constitucionalidade material, que a gente está avaliando os princípios constitucionais, que daí a gente avalia a liberdade, a igualdade, a isonomia, aí a gente começa a ver problema. Primeiro, quando a gente segrega essas pessoas e diz assim, não, essas pessoas não vão poder entrar aqui no shopping center, enfim, no estabelecimento, a gente não está tratando as pessoas igual, né? E daí a gente vai lá, tem um monte de gente que não tomou a vacina porque não chegou à idade ainda, né? E outros
por inúmeras razões. Não só porque não quis tomar vacina, né? Você tem pessoas que às vezes não tiveram acesso. Aqui mesmo, eu estive na Câmara esses dias, uma vereadora mostrou, Curitiba é um município grande, e a gente tem de 15 a 18 locais de vacinação. Então tem locais que ficam na região, uma região mais distante da cidade, que as pessoas não têm acesso, que são pessoas mais humildes, que têm dificuldade de acesso. Muita gente tem dificuldade de informação, falta de acesso à informação, né? E às vezes não tomou a vacina de alguma forma. E aí, será que é correto você segregar essas pessoas e dizer, não, aqui você pode entrar, aqui você não pode? E outro ponto que a gente fala muito, né, Rodrigo, também, é a questão do empreendedorismo, né? O nosso empreendedor, o dono de um estabelecimento, ele já enfrenta uma burocracia gigantesca, um monte de coisa. Isso é mais uma coisa para o cara ter que controlar. Fora todas as placas, né? Eu vi lá que no projeto de lei tinha a possibilidade, a obrigação de colocar mais uma placa. Rapaz, exatamente, mais uma, lembrado. Revoltante. Exatamente. Se o cara, se o cara for colocar todas as placas, que todas as leis obrigam, a parede é tudo cheio de placa. Começa por aí, né? E é isso, é mais uma placa, mais uma coisa. O cara tem que ter um funcionário para controlar isso. É mais uma dificuldade a mais para o empreendedor também, né? Isso é mais um ponto. Mas em relação a essa questão da constitucionalidade, o que a gente fala é assim, o Estado, ele é ineficiente até para vacinar. Ele não consegue vacinar todo mundo, ele não consegue chegar em todo mundo. E aí você vai colocar mais uma restrição para as pessoas? Não, será que tá certo isso? Eu acho completamente absurdo, Indiara, totalmente, assim, e nós estamos tratando aqui dos municípios mais ricos do país, tá? Só para deixar claro. Eu estou falando com a vereadora de um dos municípios mais ricos do Brasil. Não é qualquer... Você está dizendo, tem dificuldade de acesso. Rodrigo, mas Curitiba tem pobreza. Pessoal, tudo na vida é ancoragem, né? Tudo na vida é referência. Para o Brasil, Curitiba está entre os municípios mais ricos e o Paraná está entre os estados mais ricos do Brasil. Imagina Fortaleza, traz para outra realidade, né? Fortaleza é conhecida como Belíndia, né? Que é uma cidade que tem índices de desenvolvimento humano como a Bélgica, de parte da cidade, e de desenvolvimento humano como a Índia, ou hoje, né? A Índia desenvolvendo bem menos que a Índia, né? Isso é de 10 anos atrás, essa expressão. Mas, assim, a parte pobre, né? A desigualdade, que eu acho que eu acho que é um problema que tem solução, não a desigualdade em si, mas a quebra da pobreza, né? O fim da pobreza, acabar com isso. Porque desigual, enfim, somos todos nós. Mas há um ponto importante ser entendido, que nesse município rico, há dificuldade das pessoas conseguirem ter acesso à vacina. Imagina no interior do estado do Ceará, certo? Imagina nessa forma. E o que eu acho mais complexo aqui, se ainda está difícil a conseguir a vacina, e principalmente nesse momento agora, que agora a nossa curva de produção já está começando a passar no mundo, tá? A curva de vacina, por que já era para liberar antes, mas por que não se libera para a iniciativa privada já imediatamente? Por que não se permite, que está parado no Senado isso já há algum tempo, né? Por que não se permite que a iniciativa privada compre o diacho da vacina e permita que algo aconteça? E aqui deixando muito claro, eu sou completamente favorável às pessoas escolherem tomar a vacina, acredito que a Indiara também, né? Bom ponto. É isso mesmo, Rodrigo. Acho que vamos esclarecer esse ponto também. Eu até fui questionada essa semana também, justamente como o meu voto foi pelo arquivamento do projeto. Muita gente veio questionar, mas é a vacina. Aí eu coloquei até um destaque. Quem está aqui nos acompanhando, olha lá meus destaques. Durante todo o meu mandato, desde o início do mandato, esse foi um tema que a gente sempre acompanhou. Eu sempre incentivei a vacina. Eu me vacinei, até criei polêmica aqui, Rodrigo, na hora de me vacinar, falar do capitalismo. Adorei. Você viu? Então, todo mundo já sabe que eu me vacinei. Repostei. Isso, exatamente, conversando na época. Então, assim, eu acredito, né, que a vacina protege, enfim, eu sei que tem gente também comentando aqui que a vacina não sabe o que vai acontecer, enfim, é uma questão, né, de escolha, mas eu acredito que é importante se vacinar. Eu briguei pela vacinação aqui, Rodrigo. Teve um final de semana, um feriado, e o Brasil inteiro estava vacinando no feriado, até Fortaleza. A gente foi olhar, entrou no site de cada prefeitura e Curitiba não estava. A gente comprou uma briga aqui com a prefeitura, fez um auê para eles vacinarem. Semana passada, Curitiba estava parando. A cada 2, 3 dias parou porque acabou a primeira dose. E o estoque de segunda dose estava gigantesco.
Fomos lá, mostramos para a prefeitura, olha aqui, vamos melhorar aqui a gestão, a logística das vacinas, dá para melhorar. Estamos sempre cobrando a agilidade da prefeitura na vacinação. Eu acredito que a vacinação é a única forma de a gente enfrentar essa doença e justamente como você falou, diminuir as restrições para iniciativa privada, para o empreendedor, para as coisas voltarem ao normal, né? Hoje na França, que não tem passaporte, o mundo todo parou para ver a estreia do Neymar, né? Perdão, a estreia do Messi hoje, para ver se a gente ia ver o Messi, o Mbappé e o Neymar, mas o retardado mental do técnico do PSG não botou os três juntos, né? Assim, é o cara que assim, eu sou um idiota mó, eu vou fazer idiotice mó, né, cara? Mas enfim, todo mundo espera para ver os três juntos. Na hora que ele tirou o Neymar, deve estar desligando a televisão, eu não estou acreditando que ele está fazendo isso. Mas para quem mora no Brasil, o que chamava a atenção, além, obviamente, do jogo, era ver o público no estádio, e cheio, certo? E aí eu parei, eu disse assim, deixa eu ver aqui como é que tá a vacinação França. Cara, tá 70-30. 70-30. Hoje nós somos 60-30, tá? Hoje a vacinação lá, desculpa, lá é 70-40. 70% de imunizar, de primeira dose, eu acho que é 70, desculpa, não, não vou lembrar agora, mas é 70 a primeira dose e o número mais alto da primeira dose. Se alguém puder olhar aí para mim qual o número que está a segunda dose, tá? É 40, é 50, mas não é o número que é igual da primeira dose, obviamente. E lá já liberou com esse número o estádio, né? Já liberou o acesso, ou seja, a vida está voltando, porque se fica muito claro, essa doença ela vai passar a ter vacinação anual, não vai ser esse ano não, porque vem vai ter de novo, assim como tem a gripe, assim como teve meningite em determinado momento, assim como tem outras doenças para serem tomados remédio em relação a isso, ou seja, nós vamos passar a conviver com a doença, certo? Como existem diversas doenças que nós convivemos, as pessoas ainda morrem de tuberculose, tá? Ainda há morte de tuberculose, mesmo vacinados, certo? Então, assim, não é porque tem a doença para ter o mundo deve continuar parando. Acho que a hora é da gente correr ao máximo com a proteção da doença e para isso parar. E o Brasil não tem problema nenhum em aceitação de vacina. Nós não temos histórico negativo, que é o que eu sempre falava desde o início. Nós vamos obrigar as pessoas a tomarem vacina. Eu disse, cara, isso é uma imbecilidade. O Brasil não tem problema nenhum com a vontade das pessoas tomarem a vacina. Mais de 90% da população brasileira quer tomar a vacina. Ou seja, é um número formidável. Quase não há igual no mundo. Certo? E assim, beleza. E mais, era o outro ponto que todo mundo falava. Não tem problema. Era outro ponto que eu dizia, não precisa, pessoal. A vacina ela vai chegar um momento que ela vai sobrar. Porque é do jogo, né? A oferta tende a encontrar a sua demanda. Certo? Ou seja, se eu tenho muita gente, a demanda tende a encontrar a sua oferta, perdão. Se eu tenho muita gente demandando, querendo a vacina, o mundo inteiro vai produzir isso, como de fato está produzindo. E as fábricas, né, Mara, você que trabalhou com auditoria, consultoria, elas não conseguem desligar a chave e dizer, vou parar agora. Cara, vai ter uma hora que vai ter excesso violento de produção, por noções básicas, o preço irá baixar, porque tem muita vacina, todo mundo já entendeu como é que produz, há uma troca de tecnologia violenta para o mundo que está sendo trocada, então fábricas que não fabricavam antes, só era fabricado na Europa, agora estão sendo fabricadas locais, e eu consigo aumentar. Então, cara, não tem nenhuma lógica ter passaporte de vacina. Isso é mais uma sinalização de virtude completamente idiota para diferenciar isso. Rodrigo, mas eu acho que eu tenho um empreendimento que eu só quero receber vacinados. Eu acho ok, tá? Ó aqui a mudança de ponto. Eu tenho um empreendimento, um café, um restaurante, né, que eu só quero receber no meu restaurante vacinados. Check. Eu acho que ele tem todo o direito de definir isso, tá? Duas coisas diferentes. E eu acho que não precisa de lei para isso, tá? Só para deixar claro. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso. E eu não acho que precisa de lei para isso. Ele pode escolher receber dentro do seu próprio empreendimento pessoas que têm vacina. É uma decisão do empreendimento, certo? O que não pode é o Estado forçar. Aí você não vai, né? Você vai a outro, vai à concorrência. É uma opção, é uma decisão, mas é algo voluntário. É esse o ponto central. É esse o principal ponto causado.
Eu acho que você falou bem aí essa questão, né? É que cada vez mais está aumentando o percentual. Eu estava olhando aqui, lá na França, 70%, 72% com a segunda dose e quase 60% com as duas. Quer dizer, 70% com a primeira e quase 60% com as duas doses. Ou Janssen, né? Ou Totalmente imunidade. vacinadas. No Brasil é 55, opa, pera, Aumentou. 63 com a primeira, 60 e 30 com as duas. E aqui em Curitiba tá bem parecido com o Brasil também, que é 60 e 28 com as Com um duas. Então, detalhe, ou seja, só dar um parênteses aqui, tá em diária. O número Brasil vem subindo muito rápido, porque a segunda dose passou o prazo, foi antecipado, e nós conseguimos passar a vacina, a média, 1,5 milhão de pessoas. Então a tendência é que nas próximas 2, 3 semanas esse número dê saltos, tá? é isso mesmo. Curitiba, na verdade, esse número que eu peguei aqui não é Curitiba, mas Curitiba a gente já tem mais de 80% com a primeira dose. Então, a gente já está na frente ainda do Brasil. E é isso, né? A vacina, né? Eu acredito que protege, as pessoas, né? Enfim, questionam tudo, mas o que a gente tem que é incentivar, isso que a gente acredita muito, né, Rodrigo? Também quando a gente defende as ideias liberais, é incentivar as pessoas, é convencer, é informar para que as pessoas se vacinem por livre e espontânea vontade. Não querer obrigar, querer colocar uma lei que vai, enfim, segregar as pessoas. Então, o principal ponto em relação a essa questão do passaporte é esse, né? É querer obrigar, querer trazer mais uma dificuldade para o empreendedor, às vezes. Por isso que a gente acabou votando contra, né, o mérito desse Deixa eu projeto. falar, Tem um deixa eu outro. falar só do negócio da França que estão falando aqui. Não, não tem passaporte sanitário. O que a França deu foi alguns regramentos para você entrar no estádio. Para ir para o estádio eu preciso ter o swab, né? Feito com um dia de antecedência, ou 2 dias de antecedência, pelo menos. Ou ter as 2 vacinas comprovadas. É uma regra de entrada, que eu não acho nada de extraordinário em eventos que tenha aglomeração de pessoas, não, tá, pessoal? Não vejo nada, não. Até vai ser uma decisão, né? Eu quero entrar no estádio, eu quero fazer o exame, eu quero mostrar que tem as vacinas. Decisão. Mas eu não quero, por vários motivos, né? Eu tenho uma pessoa que tem trombofilia. É absurdamente arriscado quem tem trombo tomar vacina, certo? Mas eu tenho algum problema de base que eu não posso tomar vacina. E esse cara? A gente faz o que com ele? Ele vai ser discriminado? Vai ter uma situação? Para mim, só por isso já era inconstitucional, tá? Só por isso já era inconstitucional. Então, mas todas as variantes, todos os pontos que são trazidos de contaminação e tudo mais. São Paulo mesmo, como eu disse, o prefeito tinha anunciado, aí acabou voltando atrás e colocou só para eventos acima de 500 pessoas. Então, grandes eventos, shows, congressos, para daí colocar como opcional a questão da. Deixa eu até ver se é opcional ou não, mas enfim, ele acabou flexibilizando, que é mais ou menos isso que você falou de Paris, né? Da França. Então, ou seja, tem que ter um bom senso aí, né? Então, acho que esses são alguns dos pontos. Outro ponto, que eu até ia comentar também, que eu vi que não sei se ele ainda está aí, mas o doutor Felipe Bueno, que é um médico aqui em Curitiba, fala bastante sobre Covid, conversei com ele há alguns dias, e a gente vê também na mídia que, falando sobre a importância da vacina também, que assim, a maioria hoje das pessoas que estão indo para as UTIs, que estão ficando em estado grave, são as pessoas não vacinadas. Então, né, aumentou a vacinação, está diminuindo a ocupação dos leitos, graças a Deus, e está ficando as pessoas não vacinadas. Então, é mais uma evidência aí de que é importante se vacinar, né? E a gente vai continuar falando sobre isso, brigando sobre isso, cobrando a prefeitura para que ela faça o seu trabalho, né, e tenha agilidade na vacinação, mas, novamente, em relação a essa questão da obrigatoriedade, né, uma lei para obrigar os estabelecimentos a segregar as pessoas, enfim, é isso que a gente é Olha contra como e muda a entendeu que lógica. não é constitucional. Eu tenho uma lei. Oi? Olha como muda a lógica. Eu tenho uma lei obrigando o estabelecimento a ter algo. Eu tenho um estabelecimento que quer ter algo, que quer sofrer as regras de mercado. É uma decisão, certo? É uma estrutura de quem fazer isso, né? Ou seja, essa regra é essa. E eu cumpro essa regra e eu respondo, obviamente, pela regra, pelo excesso, isso a nossa legislação já tem base. Eu acho que, principal, passaporte, deixando muito claro para mim, passaporte é inconstitucional, para mim, na origem, vício de forma, vício de conteúdo, para mim é completamente constitucional, né? Acho que só poderia ser feito, na minha visão, pela União, tá? Ainda tem esse detalhe, eu não acho que estados e municípios tenham qualquer competência legislativa para tal.
Ah, Rodrigo, mas o STF autorizou que estados e municípios tenham isso. Eu disse, pela mesma lógica de trânsito, de pessoas, de tudo isso aí, eu entendo que é competência federal nesse ponto, que é o que a ressalva faz. Ah, o que a própria decisão traz no STF. Ele disse, todo mundo tem competência concorrente, tá? Estados, municípios e União podem legislar, porém, naquilo que trata da Anvisa, por exemplo, é só a Anvisa que pode dizer. Naquilo que trata sobre a entrada de outros países, é só a União que pode dizer. Né? São situações claras. O passaporte, nesse caso, na minha visão, se enquadra nesse ponto, tá? Se enquadra nessa situação. Então, por conta disso, qualquer lei municipal e estadual, para mim, é absurda. Aqui no Ceará, foi criada uma lei diária do estado do Ceará, feita, mandada pelo governador, obrigando a todos os servidores se vacinarem. Certo? O que O pessoal está comentando isso aqui também, Rodrigo, porque o Greca fez um decreto também semana passada, obrigando todos os servidores a se vacinar. O que você acha disso, então, também, já que você já avaliou aí no Ceará? completamente constitucional, não tem pra quê, né? Assim, não tem. Primeiro, por decreto, nunca, né? Ninguém pode ser obrigado a deixar fazer ou deixar de fazer nada, a não ser em virtude de lei. Então, nunca por decreto. Segundo ponto, viola, pelo amor de Deus, pessoal. As vacinas, você pegar uma vacina Pfizer, é a primeira vez que é usada na história do. Eu tomei Pfizer, tá? Mas é a primeira vez que ela é usada na história. Eu topei, né? Fazer parte do experimento, mas é um experimento. Ela tem um nível de segurança? Espero que tenha. Mas assim, não há o tempo necessário para entender se vale a pena ou não. Eu tomei porque eu achei que o custo-benefício era maior. Esse é a minha análise pessoal, mas não tem porquê, certo? Ninguém é obrigado a isso. E mais, eu repito, 90% da nossa população topa. Pra que eu vou obrigar alguém, não precisa, cara? né? Entendeu? Não precisa, assim, né? As pessoas estão, como eu topei, né? Eu entendi claramente que tomar a vacina para mim da Pfizer, né, era melhor do que não tomar. E tomei, foi uma escolha que eu fiz em relação a isso. Foi a minha escolha. Eu decidi fazer isso, certo? Acho que é legal pra caramba. Acho que né, li um bocado sobre a vacina da Pfizer. Acho que é uma inovação tecnológica espetacular que o mundo vai ter. Você vai ver outras doenças sendo tratadas, câncer sendo tratado com vacinas tipo a da Pfizer. Né? Você vai ter um grande avanço em termos. Mas assim, Rodrigo, as pessoas não precisam desse chicote atrás delas para tomarem a decisão. Não é necessário, as pessoas estão tomando a decisão, pior, né? O pior de tudo, né? As pessoas estão tomando a decisão que esses políticos autoritários querem sem chicote. Então, assim, eu ia falar sobre isso, Rodrigo. Eu ia até levantar justamente essa reflexão, né? O quanto a gente, nessa pandemia, né, sob o pretexto do risco à saúde, da crise sanitária, o quanto a gente vai deixando o Estado ter mais e mais poder e regular cada vez mais a nossa vida, né? E isso aconteceu, tá acontecendo, e é o que você falou, às vezes é por livre e espontânea vontade, né? Pois é, mas assim, de boa, eu li, né? Eu disse, caramba, isso é uma tecnologia que estava sendo estudada, estava sendo colocado, né? Estava sendo trazida, já estava trabalhando nela pra caramba, já tinham várias coisas para sair. Sim. Adiantaram vários processos que em relação a isso, e eu acho massa, eu acho formidável. Eu tomei a vacina porque li sobre isso, né? Porque baseei sobre isso. Ah, Rodrigo, você não é médico. Tipo, vou tomar um negócio em mim, é óbvio que eu vou saber o que é que eu estou tomando, né? A informação está aí para entender. E foi um avanço para isso. Agora, o ponto é, o risco de você trazer essa violência, porque lembra, pessoal, se o Estado está obrigando, se você ouve ao Estado obrigar, significa que ele pode obrigar à força. Ele pode lhe prender, no limite, você resistir na prisão, ele pode lhe matar. Então, assim, sempre que você ouvir a expressão obrigar, não é algo gentil e fofo, não, tá? Obrigar significa prender, resistir da prisão, matar. Essa é a sequência do Estado, é usar a força para lhe obrigar a fazer algo. Então, assim, tem muito receio desse termo obrigar, né? Quando eu digo assim, para mim, passaporte é aumento do tamanho do Estado. E aqui eu abro o que eu falei primeiro. A única coisa que o político liberal pode fazer é evitar que o Estado cresça. E você dá esse poder ao Estado, seja ao município, seja ao Estado federado, seja à União, é um tiro no pé. Porque se você deu isso hoje, por que não outra coisa? Por que amanhã eles não vão decidir também se você tem que ter uma alimentação saudável? Certo? Ou, você não pode praticar futebol só uma vez na semana. Ou obeso,
você não pode praticar futebol só uma vez na semana, tá? Porque o risco de infarto é muito alto. Por que ele não pode ir para outras questões de costumes que não sejam só essas? Então, isso, olha a ampliação que pode ser dado a isso. Né? O Greca, por exemplo, que provavelmente é um sedentário, tá? Teria que ser obrigado a fazer né? Aquela figuraça, né? A fazer esse ponto assim, a fazer exercício. Né? Ou levar ele para o CrossFit comigo, né? Fazer exercício comigo. Então, esse ponto. Então, assim, mas qual é o ponto de fazer isso? Qual é o ponto de virada? Ah, Rodrigo, nível de superatleta vai machucar. Então, a tendência do superatleta, alguém que pratica muita atividade física, é se machucar. E aí, vai pedir esse cara a fazer isso em nome da saúde? Olha o cuidado disso, né? É o que eu sempre falo com relação ao risco de você ter saúde, né, como um direito, né? Que não é um direito, é um tratamento de saúde. Saúde como direito. Ora, se o Estado diz que a saúde é o direito e ela paga, teoricamente nós pagamos por isso, então é um risco imenso trazer isso. Né? A minha fala com o Greca é preconceituosa, não, só porque ele é obeso, é um fato. Certo? Você pode gostar ou não gostar, assim como eu sou careca, né? Eu sou calvo. Tem outro fato. Se eu baixar aqui, ó, você vai ver, ó, carequinha aqui, ó. Então, é fato. Você pode gostar ou não gostar. É isso mesmo. A gente na Câmara tem essas reflexões e fala muito sobre isso, aquilo que você falou, as primeiras liberais mesmo aqui na Câmara e na discussão em vários projetos a gente fala isso, né? É essa mania que às vezes a gente tem de achar que o Estado que tem que regular a nossa vida, que tem que nos dizer o que é melhor fazer, né, que tem um grupo de pessoas que são iluminados e tem essa, né, e sabe o que é melhor pra gente. E aí chega nesse ponto, né? Daqui a pouco o Estado vai querer dizer o que a gente tem que fazer, se a gente tem que fazer exercício físico, faz bem à saúde, que a gente, enfim. Então, sempre a gente, né, incentiva as coisas que a gente tem que são boas, mas que não tem que ser impostas, né? Através de uma lei. Não tem hipótese alguma. E esse é mais um ponto. Até eu vou corrigir, me corrigiram aqui que eu falei mérito, né? A gente votou contra o mérito, não é o mérito, é a constitucionalidade. Então, e vou também só esclarecer para quem vai acompanhar esse projeto essa semana. Ele está na comissão. Você já apresentou o relatório? Já apresentou o relatório? Eu já protocolei. Então já está público. Isso, ele é público, né? Quem tiver interesse lá no site da Câmara consegue acessar. Mas ainda não apresentei porque ele foi pedido vistas. E aí, o meu parecer na CCJ foi pelo arquivamento do projeto, tá? E aí ele vai para votação, provavelmente nessa semana, talvez algum outro vereador apresente um parecer contrário. Aí, se for o caso, vai ter 2 pareceres para serem votados. São 9 vereadores que participam da CCJ, e aí vai ser votado. Se for arquivado, ele não continua em tramitação e é arquivado. Se for, né, acabar sendo aprovada a constitucionalidade, daí ele vai seguir para outras comissões técnicas, como você falou, provavelmente comissão de saúde, talvez serviço público, não sei, alguma outra comissão, e depois é discutido o mérito, né, que daí se você concorda ou não com o mérito no plenário. Então, só corrigindo a minha fala também. Então, só para deixar claro o rito, então, para todo mundo tentar entender aqui, né? Vou dar uma de professor aqui, certo? Isso aí. Foi apresentado o projeto de lei por um vereador, né? Esse projeto é distribuído por sorteio normalmente, ou por escolha do presidente da comissão, né? A Indiara foi a responsável por fazer o parecer, né? Apresentar o voto dela. O parecer foi pela inconstitucionalidade, certo? Que pede arquivamento. Isso vai ser votado primeiro na CCJ. São quantos lá, Indiara? 9 vereadores. São 9 na CCJ. Se 5 votarem pelo arquivamento, mata o projeto imediatamente, né? 5 a maioria simples, né? No caso, deve ter um quórum aí, votarem pelo arquivamento e colocarem. Isso depois vai para o plenário, caso não seja arquivado. São quantos na Câmara total? 38. Aí 38 votos, maioria simples também esse projeto, né? Então, assim, cumprido o quórum, quem tiver a maioria coloca. Né? Essa é a sequência. Rodrigo, o que é que o povo pode fazer, né? Aqui a vereadora está aqui brigando para não ser passado. O que é que o povo pode fazer? Pressionar, cara. Ir lá, falar com os vereadores, mandar mensagem, incomodar. Essa é a função do povo, certo? Eu fico pensando na Rússia brasileira, e aí vão dizer que eu sou preconceituoso com essa, né? Agora também. Né?
Pessoal, Curitiba é conhecida como a Rússia brasileira, pessoal. Alguém querendo obrigar alguém a usar passaporte. Isso é muito engraçado. Isso em Curitiba, tá? Então, assim, Ó, não é só Curitiba, Rodrigo, está no Brasil inteiro sendo discutido. A gente tem. não, eu falo é a reação, né? É por causa as histórias que eu já ouvi de Curitiba são muito engraçadas, né? Então você ter a reação a isso não à toa a Rússia brasileira. Então é muito engraçado isso, só para pegar o fato. Os próprios curitibanos brincam com isso, né? É verdade. Mas legal, acho que é isso, né, Rodrigo? Só para mencionar também, os comentários aqui na live eu não tô conseguindo acompanhar, que você tá vendo que tá muito Tá comentário, tá, animado. tá difícil. Mas a gente já tinha recebido até alguns comentários no post da live, né? Essa semana a gente recebeu bastante coisa, bastante comentários contra o passaporte, pelos motivos que a gente citou, por às vezes pessoas que não concordam com a vacinação, não querem se vacinar, enfim. E outras pessoas favoráveis também. Então eu entendo que tem muita gente, ó, vou até ler um dos comentários aqui, ó. Da Vanessa, ela falou, ó, resolvendo a ineficiência do estado e do município, eu sou muito a favor do passaporte, porque a vacinação é distribuída gratuitamente, é acessível, e para que ela dê resultados, é preciso que todos façam a sua parte. Tomar a vacina é um ato de civilidade, assim como os civis têm uma obrigação de votar, e se não fizer, pede alguma coisa. A vacinação deveria ser igual. A gente concorda, né, com alguns pontos aqui que ela está falando, que a vacinação é acessível, que precisa dar resultado, todos precisam fazer a sua parte. Mas a gente não entende que tem que ser obrigatório. Assim, inclusive, como o voto, a gente também não acha Não, mas que só, tem que só ser para parar, obrigatório. só Né? para parar aqui, caramba, essa vacina não está sendo obrigatória. Isso é a coisa mais importante. Eu acho que esse é o argumento mais forte de todos esses pontos. Pessoal, essa vacina não está sendo obrigatória. Nós temos aí 60% da população vacinada e esse número vai subir muito. Então, caramba, para que isso, cara? Cuidado para vocês não colocarem a segurança em frente à liberdade, porque vocês vão perder a segurança e vão perder a liberdade também. Cuidado com a coisa de achar essa coisa que é mais publicidade, muito mais publicidade do que qualquer outra coisa, né, do que esse tipo de passaporte ou de obrigação, porque isso parece gerar algum voto. Ah, porque alguém está propondo isso para o seu bem. Não é para o teu bem, caramba. Não tem nada a ver com o teu bem, tem a ver com quebrar a tua vontade, obrigar alguém a fazer algo que não quer fazer. 70% de vacina, eu tô falando. Paris já está, a Europa já está com. Quem viu a Eurocopa, quase todos os estádios estavam com Copa com gente no estádio, certo? Então, assim, sério, não é isso. Nós precisamos começar a liberar, né? Abrir, facilitar, deixar mais tranquilo. Facilitar. É o contrário. Então, Exatamente. parem de perturbar e de dizer isso. Ah, Rodrigo, a vacina protege, para mim protege, tá? Eu tomei a vacina, eu defendo fortemente que as pessoas se vacinem, mas eu acho que isso é uma opção. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. E ponto, para frente, entendeu? E lembro, né? A vacina, assim, tuberculose, só para deixar claro, tuberculose até hoje, né? Morre gente de tuberculose. E tem vacina, pessoal. Nós vamos conviver, né? Porque a vacina não é mágica. É outro ponto, tá? A vacina não é mágica, não. Eu tomei a vacina, nunca mais tenho a doença. Não existe essa mágica, não. Certo? Existe a mentira, como o Dória, mentiroso, disse que 100% lá da Coronavac não tinha morte, não haveria morte nas pessoas. Claro que há, certo? Isso não virou mágica vacina, não. Então, assim, vacina é para diminuir o número, para melhorar, para a gente conviver com ela. Uma coisa importante da vida, as pessoas morrem hoje e continuarão morrendo amanhã. É triste dizer isso, mas é uma realidade. É que nem dizer que alguém é obeso ou que alguém é careca. É uma realidade, certo? Então, não adianta dizer que isso é preconceituoso, não é. Né? Cuidado com você não se incomodar, não ficar revoltada com fatos, né? Porque fatos são fatos. Exatamente. Só que o politicamente correto aí, ultimamente tá complicado, né? É, Mas enfim. zero paciência. Zero paciência. Mas é isso. Ah, e também, só mencionar um último ponto que você estava falando, até a gente foi explicando a tramitação do projeto, né? Provavelmente, quando esse projeto chegar no plenário, ele já não vai nem ser mais aplicável, porque é aquilo que a gente já falou. A maioria da população já se vacinou, os índices já caíram lá embaixo, não vai fazer nem diferença. Mais um ponto ainda, porque daí, isso é porque lá na frente eu vou votar contra o mérito. Enfim, mais um projeto que, para não ser mal educado, mas que não agrega tanto assim para a população. Né? Eu posso falar isso, ó, que já que a Diária não pode falar isso, porque isso é um colega dela que está apresentando, assim como ela não pode esculhambar o Grega, tudo que fui eu, tá? Tudo fui eu, não foi ela, tá? Porque, enfim, ela faz política, ela tem que ter relacionamento com essas pessoas.
Mas assim, não agrega, é perda de tempo, é mais publicidade enganosa, é alguém querendo sinalizar virtude e prejudicando todo mundo no fim das contas. Cara, nós precisamos tirar a obrigação de ter coisa no empreendedor, né? Ter mais um papel na parede do empreendedor. É isso que a gente precisa fazer urgentemente em Curitiba, em Fortaleza, em qualquer lugar desse país. É isso aí. Muito legal, Rodrigo. Obrigada mesmo aí pela tua disponibilidade. Foi pronta, respondeu prontamente aí e dá um apoio para a gente de vez em quando também. Você é sempre aí uma inspiração, uma referência do movimento liberal. Espero receber você aqui em Curitiba também. Venha com a Heloísa aí passear aqui em Curitiba, visitar o nosso gabinete, o meu, da Malha. A gente vai ficar muito feliz de tomar um café com você. E também ficamos à disposição para o que você precisar também. Vamos mantendo contato. E obrigada mesmo aí pela live. Acho que foi uma conversa bem bacana. A Malha e Diara, né, essas duas vereadoras formidáveis, podem contar comigo sempre que precisarem, podem contar com o Movimento Liberal, está todo mundo aqui torcendo e vibrando, né, que vocês façam, né, um trabalho excelente. E é legal, né, que você está indo novo, que nosso partido, como não precisou de cotas nenhuma para a gente ter 100% de mulheres no partido, demonstrando a força da mulher, né? Porque aqui é outro ponto, né? Essa maioria que é minoria não tem nem lógico, né? As mulheres já são maioria no Brasil. Exerçam a maioria que vocês têm, né? Eu acho que esse é o ponto melhor e vocês fazem isso brilhantemente com 100% da bancada feminina do Novo aí em Curitiba. Parabéns, pessoal. Exatamente. Parabéns, muito orgulho A de gente vocês. sempre cita isso aí. O único partido que é contra as cotas elegeu 2 mulheres, bancada 100% liberal, 2 mães. É possível, né, entrar na política. E vou aproveitar para quem está nos acompanhando também, que se interessa por política, vem conhecer o Novo, né, a gente está com um processo seletivo aberto para deputados ano que vem. Precisamos aumentar a nossa bancada liberal lá no Congresso também. E eleger mais, né, cada vez mais políticos liberais aí pelo Brasil todo, né? O Paraná precisa ter deputados lá, né? Tá perto, Precisa. tá na trave. Então, assim, nós temos Isso. O legal de vocês duas, né? 2 mulheres, 2 liberais, 2 mães, né? Não é possível, caramba, sem cota, sem nada disso, só pelo mérito de vocês duas. Eu sou fã de vocês, parabéns. É isso aí. Obrigadão, então, Rodrigo. Beijão. Nos falamos. Um abração. Tchau, tchau. Bom finalzinho de domingo para todos aí. Para quem não segue, Tchau, Diara, tchau. pessoal, me segue, Diara Barbosa.novo. Para quem não segue, Rodrigo Saraiva Marinho. Beijão a todos. Isso aí. Valeu, beijão.